Aí. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por tua vida e glória a Deus porque hoje, numa quinta-feira, você escolheu subir à casa do Senhor. Deus seja glorificado na tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Sabe que as pessoas que escolhem subir à casa do Senhor em dias como esse são pessoas inteligentes, são pessoas que querem acertar na vida, porque são pessoas que querem receber conselhos práticos para suas vidas, e este é o melhor lugar em nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão perecendo, essa é a grande verdade, por falta de conselho. O Senhor diz que o meu povo é levado cativo porque lhes falta o conhecimento. Não é que não tem, até tem, mas o conhecimento é pouco, e esse pouco não impede que o inimigo de suas almas os façam cativos. Então, eu glorifico a Deus por uma igreja que por esses dias tem se levantado para ouvir a palavra do Senhor e para caminhar com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós louvamos ao Senhor aqui agora há pouco, e nós declaramos que vitorioso és o Senhor, e que na tempestade Ele está. Que difícil, queridos. Difícil é enxergar ao Senhor na tempestade, porque a tempestade, na maioria das vezes, ela tende a neutralizar a esperança, as forças. E nesta noite nós vamos falar justamente sobre isso. Eu pretendo ser breve, mas eu quero que você saia daqui nesta noite debaixo de uma palavra de aconselhamento. Eu costumo dizer que eu não sou um pregador. O pastor não prega, o pastor dá conselhos. E eu quero, à luz da palavra do Senhor nesta noite, trazer conselhos ao seu e ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu estou feliz, querido, porque hoje está comigo a minha igreja. Minha igreja hoje me acompanha. Minha igreja está sentadinha ali, ó. Na primeira, segunda, na quarta fileira ali, ó. Está a minha esposa, a minha sogra e os meus dois filhos, que eu acho que subiram com as crianças, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Em Mateus capítulo de número 14, se você puder abrir comigo aí. Glória a Deus. Que bom servir ao Senhor junto com vocês nessa noite. Essa igreja é uma igreja que nós amamos muito, amamos demais. É uma igreja relevante, uma igreja acolhedora. Vocês são bênção, irmãos. Nós amamos vocês, viu? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo número 14, versículo que nós vamos ler, é o versículo de número 22, e você pode acompanhar comigo, porque a palavra do Senhor diz assim. Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O barco já está, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre a água para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, tendo medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. Logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiu no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu gosto muito dessa canção que nós entoamos ela aqui instantes atrás. Vitorioso és, na tempestade Ele está.
Nós temos dificuldade quando nós enfrentamos um período de tempestade em nossas vidas. E tempestade é algo que assusta mesmo de verdade. Na maioria das vezes a tempestade ela vem sem anunciar. De repente se ouve trovões, se ouve raios, e todo mundo tem que sair correndo para tirar a roupa do varal. Este tempo é um tempo propício para isso, é ou não é? E o fato é que a tempestade ela nos assusta, a tempestade nos amedronta, a tempestade nos tira de uma zona de conforto, tempestade nos provoca, mas a tempestade ela nem sempre é de todo mal, porque em alguns certos momentos das nossas vidas o Senhor irá permitir algumas tempestades para que a gente avance um pouco mais. As tempestades, na verdade, em alguns momentos elas tendem a nos aproximar mais de Deus. Elas cumprem esse papel na maioria das vezes. Os discípulos estavam caminhando com Cristo Jesus. E eles acabaram de presenciar um grande milagre. Um milagre maravilhoso. Eles viram o mestre alimentando cerca de 5.000 pessoas. Através de poucos pães e poucos peixes. E logo após este milagre, Jesus, a palavra do Senhor diz que logo em seguida, Jesus dá uma ordem para eles. Jesus não levanta um plebiscito, Jesus não faz uma pergunta dizendo, olha, quem quer ficar comigo e quem quer ir agora? Ele não faz isso. Jesus ele dá uma ordem, vocês vão entrar no barco. Porque se ele perguntasse, quem quer ir, quem quer ficar? Talvez uns diziam assim, nós preferimos ficar com o Senhor. Então Jesus ordenou que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Para nós entendermos o que vai acontecer nos próximos instantes, nós temos que entender que as tempestades que vêm em nossas vidas são inevitáveis. Nós não podemos escolher se nós vamos enfrentar tempestades, mas nós podemos escolher como nós vamos nos comportar em meio às tempestades. Porque existem tempestades que vêm contra nós, e são tempestades, queridos, que nós provocamos. Existem tempestades que são provocadas por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas decisões que nós tomamos. E talvez você subiu à casa do Senhor nesta noite, e você está enfrentando um período de tempestade em sua vida. E talvez essa tempestade que você tem vivenciado e enfrentado, seja fruto de uma decisão, seja fruto de uma escolha que você fez. E glória a Deus porque você está aqui nesta noite, porque Ele é vitorioso em meio à tempestade, e Ele trará paz sobre a tua embarcação nesta noite. Nós conhecemos alguém na Bíblia Sagrada que enfrentou uma tempestade, porque relutou contra o Senhor. A Bíblia narra, conta a história de Jonas. Jonas recebe de Deus uma direção, há um propósito de Deus desenhado sobre a vida de Jonas, mas Jonas endurece o seu coração e ele propõe fugir do Senhor. E alguém que propõe em seu coração fugir de Deus, ele vai se esconder, ele vai evitar comunhão. É o que Jonas faz. Jonas vai para um porão de um navio, e Jonas se esconde do Senhor. Mas glória a Deus que Deus envia uma tempestade que chacoalha a embarcação. Sabe, glória a Deus por algumas tempestades que vêm sobre nós, que nos chacoalham, a ponto de nos fazermos levantar e recorrermos ao Senhor. O que seria de nós se não fossem algumas tempestades na vida que nós já enfrentamos? E se você tem enfrentado alguma tempestade, porque você tem fugido da comunhão do Senhor, glória a Deus, porque você está aqui nesta noite também, e Ele deseja reatar contigo a comunhão em nome de Cristo Jesus. Muitos de nós temos enfrentado as tempestades, porque temos caminhado longe do Senhor. Mas é bem verdade também, queridos, que existem tempestades que vêm contra nós. E essas tempestades não são provocadas por nós, elas simplesmente vêm, e elas vêm sem prenúncio, elas não são anunciadas, elas simplesmente vêm sobre a nossa vida.
E essas tempestades são perigosas, porque ela tende a trazer a incredulidade, ela tende a esfriar a fé. Quando Lázaro estava doente, quando Lázaro estava enfermo, Marta manda um recado para Jesus, porque quem está na tempestade tem pressa, quem está na tempestade está desesperado por resposta, quer sair da tempestade o quanto antes possível. E Marta diz assim: olha, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Marta não manda um recado dizendo: ó, vem correndo rápido, com urgência, não, porque quem ama tem pressa. Então ela diz: olha, Lázaro, a quem tu amas, está doente. E Marta espera que Jesus vai correndo, Marta espera que Jesus vai se apressar. Mas Jesus vai, 4 dias depois, ele chega aonde Lázaro está sepultado. Lázaro já está morto. E Lázaro encontra com Jesus Cristo e diz: se tu viesse antes, ele não teria morrido, mas Lázaro já morreu. Por que não veio no primeiro? Por que não veio no segundo? Por que não veio no terceiro? Havia uma crença entre os rabinos na época, que durante 3 dias o homem que morria poderia ressuscitar. Mas depois do 4 dias seria impossível. É por isso que algumas tempestades que Deus permite em nossas vidas, Ele permite para nos mostrar que Ele ainda permanece no controle. Ainda que as condições, ainda que a situação pareça ser impossível, ainda que fuja dos nossos controles, a tempestade pode fugir dos nossos controles, mas do controle de Deus jamais fugirá. É por isso que Ele não chega no primeiro nem no terceiro, Ele chega no 4º dia, a fim de confrontar aqueles homens a crerem no Deus encarnado. Algumas tempestades, elas têm o intuito de despertar a nossa fé. Algumas tempestades têm como papel nos atrair de Deus. E glória a Deus se a tempestade que você tem enfrentado tem cumprido esse papel. Glória a Deus por isso. Eles não tiveram escolha. A ordem foi sucinta: entrem agora no barco. Jesus deu uma ordem para eles: vocês vão entrar no barco e pronto. Entrem no barco. E eles entraram no barco. E eles começaram a sua jornada. Começaram a navegar pelo mar da Galileia, que na verdade o mar da Galileia não é o mar. Na verdade ele é um grande lago. E por sua extensão, um dos seus nomes é Mar da Galileia. E eles vão navegando pelo mar da Galileia. Eles vão navegando pelo mar. E a palavra do Senhor diz que quando eles estavam no meio do mar, eles foram surpreendidos por uma tempestade violenta. Se eram 12 discípulos, ao menos 6 deles eram homens que tiveram a sua criação na pesca, conheciam o mar. E por que não dentre eles destacar Pedro? Alguém que conhecia o mar, se sairia para pescar ou não. Se o tempo era hábil para isso, se a maré estava boa para isso, se os indicadores eram positivos ou negativos para uma pesca bem-sucedida, disso Pedro entendia. Ele conhecia o mar, ele conhecia as táticas de navegação. Mas essa tempestade foi tão violenta, que surpreendeu até mesmo um navegador experiente. Eles navegaram e a Bíblia diz que no meio eles foram açoitados. Eles não foram açoitados no começo. Eles não foram açoitados no fim. Eles foram açoitados no meio. E a Bíblia diz que eles foram açoitados de tal forma que eles cansaram. Eles foram açoitados no meio da travessia. E é no meio que a gente cansa. É no meio que bate o cansaço. É no meio que bate a dúvida. Por isso que o profeta Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra. Não no começo, não no fim, mas aviva a tua obra no meio dos dias. Porque quem já caminhou metade do caminho tem uma ideia de como será a outra metade.
Então é no meio da caminhada, é no meio da jornada, é no meio de uma luta, no meio de uma batalha, no meio de uma tempestade, é que bate o medo, é que bate o desespero. E essa tempestade, ela é uma tempestade terrível, porque a Bíblia diz que eles não são atingidos pelas ondas, eles são açoitados pelas ondas. E um açoite não é uma onda, um açoite é uma sequência de onda. Então a primeira pancada, os discípulos dizem: opa, calma, tudo sob controle. Mas aí vem a segunda onda, e Pedro diz: opa, já vi onda pior, calma, está tudo sob controle. Mas vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta, vem o açoite. E essa sequência de ondas vai consumindo as forças, vai consumindo a fé. E quando alguém se vê, se encontra desesperado em meio às ondas. Glória a Deus que aqueles discípulos se encontravam debaixo de uma ordem do próprio Cristo. Glória a Deus por tua vida que pode estar enfrentando uma tempestade, mas que está debaixo da ordenança e da direção da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele está no monte, ele está orando. Os discípulos estão aonde? No meio do mar. Estão açoitados pelas ondas. Estão desesperados. Estão achando que vão naufragar. A Bíblia descreve dizendo que eles já estavam quase indo a pique. Glória a Deus que a palavra do Senhor diz que, mas, o que a palavra do Senhor diz? Mas, a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. No meio da tempestade, os discípulos não vêm. No meio da tempestade, eles têm dificuldade de enxergar a Cristo. No meio da tempestade, nós temos dificuldade de ver Deus. No meio da tempestade, nós temos dificuldade de ver Cristo, de crermos no socorro. Mas glória a Deus que em meio à tempestade, Ele nos enxerga. Em meio à tempestade das vidas, Ele nos vê. E Ele não nos deixará naufragar. Há socorro de Deus para mim, há socorro de Deus para você, há socorro de Deus para a tua casa, para o teu casamento, para a tua vida espiritual, para a tua vida profissional, financeira. Há socorro de Deus. Você pode não estar enxergando Deus nesta tempestade, mas os olhos dele estão sobre você. É tão verdade isso, que ele vendo a situação dos discípulos, ele vai ter com os discípulos na quarta vigília da noite. Por que não foi na primeira, pastor? Porque a primeira não é o teu limite. Ele conhece o teu limite. Ele conhece as tuas forças. Ele conhece as suas limitações. Por que ele não foi na segunda, pastor? Porque não era a hora. Porque uma madrugada, uma noite, ela é dividida em 4 vigílias. E a última vigília era entre as 3 e 6 horas da manhã. Então pense comigo que os discípulos lutaram, remaram, lutaram durante toda a madrugada contra aqueles açoites, contra aquelas ondas. Talvez Pedro, um pescador prevenido, arrancou debaixo do banco da embarcação uma sacola cheia de Tupperware. Tupperware não, que Tupperware é caro, né, irmão? Potinho de Creibon. Pote de Creibon. Talvez Pedro, prevenido, alguém que já está... Aquilo é um cotidiano dele, ele já conhece. E aí ele tira, Gilson, debaixo do banco, assim, uma sacola cheia de pote de Creibon. E ele dá um pote de Creibon para cada um e fala: tira água, tira água, tira água. Porque em meio à tempestade, a primeira coisa que a gente tenta fazer é usar o nosso conhecimento. Tem gente que recorre ao apóstolo Google. Tem gente que recorre ao bispo YouTube. Em meio à tempestade a gente tenta tudo, né, irmão? A pessoa está com o casamento mal das pernas. Em vez dela orar, buscar ajuda, aconselhamento, ela vai lá no YouTube, no Google, e ela diz assim: ele não olha mais para mim. Sangue de Jesus tem poder.
Não é assim? Irmão, se o Google revelasse todas as suas pesquisas, vocês iam ver uma pergunta, uma pesquisa mais grotesca do que a outra. É algo terrível, é ou não é? Como montar uma rack de TV. Tem tudo lá, irmão. É assim ou não é? Estou com dor de cabeça, o que é? Olha, pode ser uma doença terminal. É só uma dor de cabeça. Repousa ali uns 30 minutos que se vai passar. Mas você entende que muitas das tempestades que nós enfrentamos está ligeiramente ligado a quem nós estamos ouvindo, aonde nós estamos buscando aconselhamento, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos abraçando. Algumas tempestades são assim, ora, não foi assim no caso de Jonas, que toda uma embarcação enfrentou uma tempestade, porque havia entre eles um cidadão que colocou no seu coração fugir do Senhor? Então, muitas tempestades que nós enfrentamos também está ligado à influência que nós estamos sofrendo, debaixo de que influência nós estamos. Então, diante de uma tempestade, a gente tenta tudo. Após recorrer ao Google e ao YouTube e a não ter resposta nele, a gente faz o quê? A gente usa o nosso intelecto. A gente usa a nossa inteligência. A gente usa o nosso curso do Senai, a gente usa a nossa faculdade, e aí a gente usa os recursos financeiros, a gente passa cartão, a gente usa um cheque especial, a gente pede um trocado emprestado, a gente usa as influências que tem, porque ninguém ligar para um vereador, afinal votei nele alguns anos atrás, porque não mandaram uma mensagem no direct do prefeito, alguém tem que me ajudar, e na maioria das vezes em uma tempestade, Deus é o último recurso de uma pessoa, sabe? Eu dizia isso esses dias lá em nossa igreja, a gente sempre está dizendo que Deus é a nossa prioridade, 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 quando na verdade Deus é a primeira coisa que a gente pensa em deixar para depois. E os discípulos tentaram, sim, irmão, eles tentaram atravessar, eles tentaram vencer as tempestades, mas seria impossível que eles conseguissem pelas suas próprias forças. Mas glória a Deus, que Jesus Cristo, vendo o açoite, vendo o sofrimento e o desespero dele, na quarta vigília, Jesus vem caminhando sobre as águas. Glória a Deus porque Ele conhece as tuas limitações. Glória a Deus porque Ele conhece quando as tuas forças são poucas. Ele não vem na primeira vigília, e você está na segunda vigília dessa tempestade, está dizendo, pastor, Deus não vem, calma, Ele vem. E na terceira vigília você diz, pastor, já estou na terceira vigília, os meus recursos já se foram, Ele não vem, Ele vem. E na quarta vigília, quando você acha que não tem mais resposta, quando você acha que não tem mais fuga, quando você acha que não tem mais solução, lá vem Ele caminhando por sobre as águas. Isso é lindo, irmão. Porque aquele que tem poder de caminhar sobre as águas, poderia escolher como vir. Ele poderia vir em outra embarcação, poderia ou não poderia? Sim ou não? Isso é ótimo, né, sim ou não? Ele poderia escolher vir nadando, mas ele escolhe vir andando. E não simplesmente andando, ele escolhe vir andando e escolhe vir andando por sobre as águas. Passando a mensagem para os discípulos, dizendo, aquilo que assola vocês é o mar? Aquilo que amedronta a alma de vocês são as ondas? Eu caminho sobre ela. O que amedronta você é esta enfermidade? O que amedronta você é a porta do emprego que não se abre? O que amedronta você é o problema que você tem enfrentado no teu casamento? O que assola você é o problema que você tem encontrado financeiramente. Este problema que te assola e que traz medo à tua alma e ao teu coração, estão debaixo da sola dos meus pés. Eu caminho sobre ela para trazer paz na tua alma. A tempestade precisa nos ensinar algumas coisas. Que tem tempestades que você não poderá fugir delas. Tem hora que o escolhido não tem escolha. Tem hora que Deus não pergunta, meu irmão, meu filho, minha filha, como é que está hoje? Dá para passar uma tempestadezinha? Não é assim, irmão.
Volto a repetir o que eu disse no início, há momentos que as tempestades são fruto das nossas escolhas, mas há momentos que a tempestade, ela simplesmente vem, nós não temos escolha. Elas chegam, e elas chegam sem anunciar. Mas eu e você, nós precisamos entender que a tempestade jamais será um acidente para o Senhor. Ele sempre tem um propósito em meio à tempestade. Sabe a tempestade que aconteceu nos dias de Noé? Apesar do seu efeito devastador sobre os homens, no final ele deu a Noé a oportunidade de recomeçar algo. Sempre após uma tempestade, o Senhor vai dar a você a oportunidade de recomeçar algo que talvez você tenha começado de forma errada ou precipitada. Como eu disse, algumas tempestades que o Senhor permite para nos fazer repensar as nossas escolhas, as nossas decisões. Talvez o ano que ficou para trás, você enfrentou algumas tempestades por algumas ações precipitadas, por algumas escolhas precipitadas. E eu sempre linko isso ao filho pródigo. E eu sempre digo que o maior erro dele não foi gastar o dinheiro, não foi viajar para longe do pai, isso aí foi só uma consequência. O maior erro do filho pródigo era querer algo que já era dele, só que antes do tempo. E a consequência dessa escolha precipitada, desta decisão precipitada, trouxe a ele uma tempestade terrível, que no final, graças a Deus, que ele decidiu retornar para a casa do pai. Talvez alguém esteja aqui nesta noite, e o ano de 2021 foi o ano que você se permitiu navegar para longe de Deus. Você decidiu se esconder da comunhão, e Deus convida você logo no início de janeiro deste ano, a se aproximar dEle novamente, a reatar a comunhão com Ele novamente, a entregar nas mãos dEle as tempestades que tanto têm assolado a tua vida e que tanto têm assolado a sua alma. Entenda, querido, que toda tempestade, ainda que permitida por Deus, ela tem um propósito. Toda tempestade, ainda que permitida por Deus, ela vai permitir um processo para que você chegue, para que você alcance aquilo que o Senhor tem proposto para a tua vida, para a tua alma e para a tua família. Discípulos estavam desesperados, irmão. Eu já vi mulher com medo, já vi mulher desesperada com medo, mulher com medo desesperada. Mas ver homem desesperado é um negócio feio, né, irmão? Jesus vem andando durante a madrugada, está escuro, está noite, neblina, maresia, um frio, um vento, uma tempestade terrível. De repente vem Jesus andando por sobre as águas. A Bíblia diz que eles ficaram desesperados e gritaram, irmão. Pensa comigo que situação. Pedro segura no João, Tomé com a sacola de dinheiro na mão, pula no colo do Pedro. Os caras estão gritando, desesperados, achando que é um fantasma. E quando eles se desesperam, Jesus os anima. E Jesus, vendo que eles estavam desesperados, Jesus logo disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele podia dizer assim, olha, não tem mais, sou eu, gente. Ele podia dizer, gente, sou eu. Não precisa ter medo, tem bom ânimo. Não, ele diz, tem bom ânimo. Por quê? Por que bom ânimo, pastor? Porque a primeira coisa que a tempestade tira da gente é o ânimo. Primeira coisa que a tempestade furta de nós é o ânimo. A pessoa não tem vontade de mais fazer nada. Ela não tem mais vontade de buscar, de orar. Ela não tem mais vontade de congregar. A tempestade furta o ânimo dela. E como tem gente que já é desanimada, quando chega a tempestade, então vegeta. Aqui não tem gente desanimada, né, irmão? Glória a Deus por isso. Mas eu conheço igreja que tem muita gente desanimada. O pastor fala, olha para o irmão do lado e dá um sorriso. E vai assim, aqui não tem ninguém assim, né, Ronaldo? Dá um abraço no irmão que está do lado. Tem gente tão desanimada, irmão, que o dia que chegar no céu hoje vai falar, meu amigo, por favor, você fica por lado aí. É um desânimo total, vai contaminar todo mundo aqui dentro. Irmão, tem gente desanimada demais. Tem gente que a tempestade furtou o ânimo.
não penteia mais o cabelo, não rapa mais as pernas, não passa mais um Jequiti, um Celso Portiolli, hein, irmão, não lava mais o carro, não limpa mais a casa, diga misericórdia. Misericórdia, que não tem ninguém assim não. A geladeira, irmão, está só Cristo para ter misericórdia, está só no fio de aço para a porta cair. Compra a geladeira em nome de Jesus, irmão, faz um carnê 24 prestação, coloca o azulejo que a mulher está pedindo, vai trocar o carro, se anima, irmão. Vai fazer a unha, minha irmã, vai fazer a barba, meu irmão, se anima. Porque alguém animado não vai a lugar algum. E Jesus, quando olha para eles, estão desesperados, eles estão perplexos. Jesus diz, gente, sou eu, tem bom ânimo, não temai. Eu quero orar para o Senhor trazer ânimo na tua alma nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Pedro que vê aquela situação, Pedro se anima, tem de bom ânimo, Pedro fica todo animadão, e Pedro diz, então é o Senhor, permita ir contigo. E aí Pedro se anima, Jesus fala, então vem, ele começa animado. A gente tem essa facilidade, né? A gente começa animado nas coisas, não é? Né ou não é? Sempre o começo é animador. O meu filho não está aqui, esse ano ele vai para uma escola nova. Meu irmão, ele só fala da escola nova. Meu Deus do céu. Lá em casa tem que falar, filho, dá uma segurada aí, a gente já está sabendo. Porque toda hora ele vem, pai, será que lá na escola vai ter isso? Pai, será que lá na escola vai ser assim? Pai, será que lá na escola... E aí eu disse para ele, acho que ontem, eu disse, filho, daqui uma semana você vai estar falando, pai, dá para faltar hoje, não? Porque o começo sempre é animador, irmão, eu sempre dou esse exemplo. Porque é um exemplo que assim, a gente pode dar ele na igreja, a gente não ofende ninguém, né, pastor Ronaldo? Porque é difícil você encontrar alguém que passe por isso. A pessoa, ela entra o ano dizendo assim, eu vou para uma academia, esse ano eu emagreço. Eu dou esse exemplo porque esse exemplo, dificilmente você acha alguém. Pastor, eu sempre dou esse exemplo, sempre. Eu já devo até dado esse exemplo aqui. Eu sempre dou ele porque a gente não corre risco de ofender alguém, né, irmão? Assim. Aí a pessoa diz, eu vou emagrecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí começa o ano, o cara vai lá no www.centauro.com.br e ela compra a calça de ir para academia, a blusa de ir para academia, o tênis de ir para academia. E a garrafa d'água, o squeeze, não pode ser qualquer um, tem que ser o squeeze de academia. Quando chega o primeiro dia, a pessoa vai toda montada assim para academia. É assim ou não é? Aqui não tem ninguém, graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus, esse exemplo eu posso dar tranquilo. A pessoa vai ao primeiro dia, e soa que é uma maravilha. Vai no segundo, quer comprar BCA, suplemento alimentar. Ela vai lá no YouTube, ela vê os exercícios, ela está toda animadona, ela só pensa em malhar. Aí passa uma semana, 2 semanas, 3. Aí ela vai um dia sim, um dia não. Por que você está rindo? Aqui não tem ninguém que já fez isso, né? Aí depois ele vai um dia sim, 2 não. Depois ele vai um dia sim, 3 não. Depois, se você já está no estágio de ir lá, enche o squeeze, toma água, dá uma olhada para o pessoal malhando e vai embora, irmão. Você já virou um sócio da academia. Você já pode dizer que você é sócio da academia. Por isso que as academias fazem os planos mensais, os trimestrais e o quê? O anual. Passa aqui o anual aqui, ó. É 50% de desconto. Você só vai vir um mês mesmo. Não é assim? Esse ano, em nome de Jesus Cristo, eu vou ler mais, pastor. Me indica um livro aí, pastor. Pastor, indica um livro que tem 30 páginas. Aí você começa o primeiro dia, meu livro de cabeceira. Posta até no stories do Instagram. Este ano eu irei ler mais. Conhecimento é uma coisa que nem tira de nós. Aí a pessoa lê primeiro dia, 5, 10 páginas, 8 páginas. Irmão, daqui uns dias, quando tira o livro, a cor embaixo do livro é diferente de todo o restante da escrivaninha. A gente não tem dificuldade de começar, nós somos bons para começar. A gente inicia as coisas sem dificuldade nenhuma. Nós temos dificuldade para manter e para terminar. Quantas coisas você já começou e você não terminou? Quantas coisas você propôs iniciar e você até iniciou animadão, mas abandonou? Nós temos essa facilidade, irmão. Isso não é uma coisa sua, só não. Isso é uma coisa que faz parte da natureza humana. A gente começa bem. Você já viu aquelas corridas da São Silvestre que tem no começo do ano?
Na hora da largada, tá todo mundo lá, Galvão, filma eu, você já viu? O cara vestido de Bob Esponja, vestido de Donuts, é assim ou não é? E na largada é uma bagunça, todo mundo tropeçando em todo mundo, não é assim, pastor Marcelo? Mas no final da São Silvestre, quando a câmera assim, ó, filma aquela retona, aquele vapor subindo, quem que vem correndo lá? Os mesmos de sempre, né? Os caras saem de lá para vir ganhar São Silvestre aqui. Vem os quenianos, das canelas bem fininhas. E os caras vêm, tá. E a gente fica vendo o cara correndo na tela da televisão, e a gente começa a respirar ofegante, começa a suar. E o abençoado, nem um suor escorre. Passa do lado do copo d'água e nem a água pega. E é esses que ganham. Porque aquilo não é algo por acidente que eles fazem. Aquilo é uma rotina, é uma vivência. Eles estão acostumados a viver aquilo, não é uma aventura. Eles são empenhados no que eles fazem. Assim, querido, é a nossa caminhada com Cristo. Muitos de nós começam animado, iniciam animado. A campanha de 12 dias, pastor, eu estou achando aqui 12 é pouco, hein, pastor? Se eu fosse o senhor, eu colocava logo 28, porque 24, porque todo mundo coloca 12, se eu fosse o senhor, eu já colocava ela logo 24. Começa aqui, hora 8 horas, pastor. Pastorzão, 19h30 eu por aí, precisa abrir porta, ajeitar o tapete, pôr papel no banheiro. Conta comigo, pastorzão. Porque a gente começa bem. A gente tem dificuldade para terminar algo. É isso que Pedro fez. Ah, é o Senhor? Então permita que eu vá. Jesus disse, bora. E ele foi. Mas ao sentir o vento forte, a Bíblia diz que ele afunda. E muita gente vai logo condenando o Pedro, né? Pedro, piadinha, Pedro, homem de pouca fé, tudo mais. E as pessoas batem Pedro, mas a verdade é que a maioria de nós não teria coragem que teve Pedro de dizer, se é o Senhor, permita que eu vá, e confiantemente coloca os pés sobre as águas e anda sobre elas. A maioria de nós estaria como os outros 11. É ruim que eu vou, e Pedro, tu tem certeza? Mas Pedro animosamente disse, permita que eu vá. Jesus disse, vem Pedro. E Pedro foi. Mas sentindo o vento, sentindo a tempestade, Pedro começou a afundar. Mas olha que atitude maravilhosa é a atitude de Pedro. Eu espero que você, ao enfrentar as tempestades da vida, tenha a mesma atitude que teve Pedro. Pedro disse, Senhor, me ajuda, me socorre. E Jesus Cristo estende a mão para Pedro e traz Pedro de volta para a superfície. Esse Jesus Cristo está aqui nesta noite. E eu quero animar você, porque seja qual for a tempestade que você está enfrentando ou atravessando, eu nunca vi uma tempestade se perdurar para sempre. Eu nunca vi uma tempestade que começou e nunca terminou. Mas toda a tempestade que nós vimos até hoje, por mais que ela demorasse, ela teve o seu fim. E essa tempestade que você está enfrentando, ou qualquer outra tempestade que você possa enfrentar, eu quero dizer para você que ela tem hora, ela tem dia, ela tem o dia certo para terminar, e pode ser que seja hoje aqui diante do altar. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ordena que eles entrem no barco, Jesus libera uma palavra sobre eles. Jesus não diz apenas, entre no barco e vão embora. Jesus diz, entre no barco e passem para o outro lado. A palavra de esperança que eu quero deixar ao seu coração nessa noite é, por mais que a tempestade possa assustar e afrontar você, você vai chegar do outro lado. Como eu chego do outro lado, pastor? Só chega do outro lado quem anda na obediência. Enfrentaram tempestades e chegaram do outro lado, porque eles estavam debaixo de uma ordenança de Deus. E nesta noite eu quero orar por você, porque possa ser que a tempestade está naufragando você. E eu quero abrir a frente do altar para você nessa noite, para que você possa usar das palavras de Pedro. Senhor,
me socorre, me ajuda. E pode ser que o Senhor nessa noite faça cessar a tempestade que está vindo contra você. Dê uma forte salva de palmas para Jesus, bem forte. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E pode ser que talvez nesta noite, alguém em nosso meio passando por essa tempestade. E eu quero orar junto com você. Por isso eu quero te convidar a vir aqui diante do altar. Pastor, eu tenho enfrentado esta tempestade. Esta tempestade tem minado as minhas forças. Eu tenho me encontrado confuso diante desta tempestade. Eu quero convidar você diante do altar nesta noite. Esta tempestade, ela não tem por finalidade de sugar as suas forças e provocar a tua morte, não. Há socorro para você em meio à tempestade também. Ele é vitorioso também em meio a tempestades. E eu quero orar por você nessa noite. Se você pode, estende as tuas mãos assim para o altar. Assim é quem quer abençoar, assim é quem quer receber. Então estenda as tuas mãos com as palmas das mãos voltadas para o altar aqui. Isso, quero orar por você. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado por este 5º dia de jornada de 12 dias. Obrigado por esta igreja que nesta noite escolheu subir à casa do Senhor para se municiar, para buscar conselhos, Pai. Algumas delas aqui diante do teu altar estão enfrentando nos dias de hoje algumas tempestades. Algumas delas tempestades financeiras, outras na vida espiritual, outras na vida conjugal, outras, ó Pai eterno, tempestades têm acontecido dentro delas mesmos, no campo emocional. E em nome de Cristo Jesus, quero pedir para que nesta noite o Senhor passe as tuas mãos sobre a mente deste meu irmão. Ah, meu Deus, traz estabilidade às emoções desta minha irmã, traz estabilidade à mente deste meu irmão, acalma a ansiedade deste coração, Pai, ansiedade por ver as coisas acontecerem ao tempo dela, ao tempo dela, ao tempo dele, ansiedade por simplesmente não verem as coisas acontecerem em meio à tempestade e dar a elas uma falsa sensação de que o Senhor não está presente. O Senhor sempre esteve presente nas tempestades em que a tua palavra descreve, e na maioria delas, ó Pai, o Senhor se apresentou como o Deus resgatador, Pai. E em nome de Cristo nesta noite, eu quero te pedir para que o Senhor visite esta casa, visite este irmão, visite esta irmã, meu Deus, com resposta, com resgate. Ah, meu Deus, se te é agradável nesta noite trazer cura a este meu irmão, trazer cura a esta minha irmã. A tempestade da enfermidade, ó Pai, sugou a sua alegria, tirou o seu ânimo, meu Deus, enfraqueceu a sua fé, e ela está dizendo nesta noite, como disse Pedro: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, porque estou perecendo. Traz renovo para ela nesta noite, traz renovo na vida dela nesta noite, e se assim se for agradável aos teus olhos, traz cura também. Visita esta casa com cura, passa as tuas mãos, ó Deus, desde as plantas dos pés ao alto da cabeça, e agora o Senhor traz cura à enfermidade deste meu irmão, a enfermidade desta minha irmã. Tu és o Deus presente em meio à tempestade. Em nome de Cristo Jesus, envia resposta na casa dele, envia resposta na casa dela, manifesta sobre ela a tua bênção, a tua graça e a tua bondade, em nome do Senhor Jesus. E se você crê assim, enquanto você retorna ao seu lugar, dê uma forte salva de palmas para Jesus.